A maioria dos pedidos de refúgio veio de venezuelanos com mais de 27 anos e solicitações seguindo por cubanos e angolanos. Ao todo, o Brasil recebeu solicitações de refúgio de pessoas de 130 países em 2024, no objetivo de promover forma de vida, né? E também participar da construção solidária da sociedade por meio da fé e ações sociais. A Caritas reabriu a instalação sanitária em Boa Vista. Os serviços de água, saneamento e higiene próximos à rodoviária aqui da capital estarão ativos a partir desta segunda-feira e a gente vai entender mais sobre esta questão que atende à necessidade de pessoas em situação de vulnerabilidade, conversando com o Elton Leal, ele que é assessor da Caritas. Obrigada por aceitar nosso convite. E para falar sobre essa iniciativa, uma vez que a gente tem, Roraima está dentro, segundo essa pesquisa que a gente acabou de exibir, entre os estados brasileiros mais procurados por migrantes e refugiados. Bem-vindo, Elton. Muito obrigado pelo convite. Exatamente, Roraima faz parte de uma rota a nível internacional que vem muitos migrantes, não apenas da Venezuela, também do Haiti, de Cuba, parte da Guiana e também de outros países. Inclusive, a gente tem recebido recentemente migrantes da África, da Ásia e pouquíssimos, mas ainda existem alguns migrantes da Europa que estão vindo para Roraima através dessa rota. Elton, esse trabalho da Caritas em relação, principalmente agora, né, sobre essa instalação que oferece saneamento básico, né, como banheiros sanitários, higiene pessoal para esses migrantes e refugiados, é um serviço que estava paralisado nos últimos meses, mas que retorna nessa segunda-feira com essa visão realmente de oferecer dignidade a essas pessoas. Exatamente. Acho que é importante mencionar, primeiro, que nossos serviços são completamente gratuitos. Então, a gente iniciou o nosso trabalho em 2019, aqui em Roraima especificamente com isso, com a questão de saúde, né, que para nós é uma questão de saúde e de higiene, justamente porque muitas pessoas estavam nas ruas e não conseguiam acessar um banheiro, não conseguiam tomar banho e às vezes, né, ficava sujeira na rua. Então, a gente começou a perceber essa necessidade. A gente sabe muito bem que o nosso serviço no Brasil inteiro em relação ao atendimento de banheiros públicos, nos espaços de convivência, é muito precário e, obviamente, para as pessoas que vivem, que estão em condição de rua, né, não necessariamente para sempre, mas elas não têm encontrado, né, possibilidade de utilizar o banheiro, de tomar banho, de tomar uma água limpa e gelada. Então, a gente criou e construiu essas instalações aqui no estado de Roraima. E justamente num ponto estratégico, que é a rodoviária, ali nas proximidades da rodoviária. Por quê? Porque existe ali, a entrada principal, uma das principais entradas aqui do estado, é por onde normalmente esses refugiados, migrantes, vêm, né, chegam até o estado. Exatamente. A gente sabe que também tem brasileiros, né, que estão em condição de rua, e é muito comum, mas a grande parte dessas pessoas são migrantes e ficam nas redondezas da rodoviária. E assim, em todos os locais do mundo, né, onde tem grande fluxo de pessoas e de transporte, por exemplo, em rodoviárias internacionais, como acontece aqui em Boa Vista, os migrantes tendem a ficar nesses espaços próximos. Então, a gente recebeu um convite da Operação Acolhida, especificamente, né, da Força Tarefa do Exército, para fazer a construção no local, garantimos o financiamento e construímos aquela instalação, né? Ali também ao lado servimos comida pronta para as pessoas que precisam comer, temos uma fila, cerca de 600 alimentações. Esse serviço também tinha sido suspenso, mas ele acabou de voltar através das doações, né? A gente fez uma campanha, inclusive a gente veio aqui na emissora, no SBT, falar sobre essa campanha, conseguimos muitas doações e agora conseguimos reabrir também nosso serviço de higiene, de instalação de higiene. Ficamos felizes em poder contribuir com essa ação que tem um propósito muito nobre. E eu estava pesquisando e entendendo mais sobre a instalação desse serviço sanitário, que existe um espaço no mesmo ambiente para mães que amamentam. Exatamente. Né? A gente tem 2 locais aqui em Boa Vista, um fica na Igreja da Consolata e outro fica na rodoviária. A gente tem espaço para as mulheres amamentarem, inclusive com espaço, né, de segurança, tendo em vista que muitas pessoas que estão na condição de rua ou que estão na rua querem amamentar, elas podem sofrer algum tipo de violência de gênero. Então, a gente entende que é importante, né, que elas estejam num local seguro e também temos espaços com fraldários, com pomadas, também com fraldas descartáveis, com água para conseguirem fazer toda a sua limpeza e higienização, além do banheiro e do chuveiro também que estão disponíveis para todo mundo. Certo. Então,
A Caritas, ela vem com esse propósito e não atende a questão, você falou, sobre a distribuição de alimentos de forma gratuita a pessoas migrantes, refugiados e brasileiros em situação de vulnerabilidade. Tem a questão de levar o saneamento básico a essas pessoas por meio de sanitários, né, por meio de espaços que também abrigam, acolhem mães que estão no processo de amamentação. Mas tem outros projetos que envolvem a Caritas. Exatamente, a gente tinha um projeto muito grande, né, de acompanhamento em questões de proteção. Atuamos no ano passado em várias comunidades indígenas, principalmente na Terra São Marcos, em uma parceria com a API-TSM, né, em que a gente ajudou comunidades indígenas que sofreram com as queimadas que aconteceram no ano passado, também algumas comunidades que sofreram processos de enchente com o aumento do rio Surumu especificamente, né? Então algumas casas foram perdidas, algumas locais de produção de farinha foram perdidos, então a gente conseguiu o financiamento e a construção de 10 casas de farinha, além de atendermos cerca de 6 mil famílias indígenas dentro da Terra São Marcos, que estavam precisando de apoio específico em relação à água potável. Então a gente garantiu a construção de todo o processo hidráulico para levar a água até as casas das pessoas que estavam sem água dentro da Terra São Marcos. E são pontos essenciais, né? Sim, para a humanidade. Então são às vezes que é tão essencial que falta para essas pessoas. E vocês se juntam forças, então, para chegar até essas pessoas, também promovendo a autonomia dessas pessoas, como a questão como é que você falou da farinha? Da casa de farinha. Da casa de farinha, Exatamente. que gera emprego, né, gera, então, autonomia financeira para essas pessoas, e além de levar a questão de água potável, que é um ponto essencial para o ser humano. Essencial para todo mundo, assim. E é importante mencionar que tudo isso acontece também graças à colaboração da sociedade civil, tanto da imprensa quanto da Igreja Católica. Nós somos ligados à Igreja Católica, né? Somos um braço da CNBB, tanto dos fiéis quanto pessoas que também não são de religião, que têm doado para nós, que têm contribuído em relação a isso, assim. Então é importante mencionar que esse é um trabalho coletivo, né? A Caritas, ela só existe, só funciona e faz essa ação graças à ajuda das pessoas e toda a sociedade civil que tem contribuído para isso, porque entende qual é a necessidade, né? Em caso de interesse em contribuir com as ações da Caritas, como é que faz? A gente tem na nossa página, né, do Instagram, que é Caritas Brasileira, também no nosso site, caritasbrasileira.org.br. Temos um Pix, né, processo de doação, que pode ser pontual, pode ser frequente, e é à disposição de todo mundo. Também temos a Caritas Diocesana, que é a Caritas de Roraima, que fica ali na Orla, do lado da Escola São José, que tem atendimento para várias mães, principalmente mães, né, mas todas as pessoas, todos os migrantes, pessoas brasileiras também estão em condição de vulnerabilidade. E é importante a gente também compreender que a gente atua para ajudar todo mundo, né? Em alguns momentos a gente tem muitos migrantes passando por necessidade, mas em outros momentos também são brasileiros, né? São mães que estão passando por situações jurídicas às vezes complicadas. A gente também tenta dar um suporte, né, em relação a isso. São contextos diferentes, então o nosso trabalho é tentar ajudar todo mundo. Tá certo. Então, eu quero agradecer a sua presença aqui no Povo na TV para falar sobre essa iniciativa agora voltada para a questão de serviço sanitário a essas pessoas. Não precisa agendar nada, basta chegar, sentir vontade de usar o banheiro, enfim, precisa usar aquele ambiente. Está liberado. Está liberado, o serviço é para todo mundo, ele funciona, né, de segunda a sexta, de 8 até 5 horas. Se você também não tem condições de lavar sua roupa, você pode ir na Igreja da Consolata, a gente tem o serviço de lavanderia, que você entrega a sua roupa e de tarde você pega ela, geralmente seca, né? Então a gente faz todo o trabalho para secar nas máquinas industriais que a gente garantiu, sobretudo para a população que às vezes está em condição de rua e não consegue lavar sua roupa. Mas a gente obviamente atende pessoas que estão, né, com problemas em casa, pessoas que, por exemplo, não estão conseguindo fazer alimentação segura, né? O almoço também tem um espaço da Caritas que também podem ir lá almoçar, independente de estar na condição de rua ou estar no aluguel. Às vezes a gente sabe que o preço do aluguel aqui em Boa Vista é muito alto, né? Então, às vezes a gente paga o aluguel, a gente não consegue comprar toda a comida do mês. Então, a nossa ideia é garantir serviço e ajuda para todo mundo. Welton Leal, obrigada. Obrigada pela sua iniciativa. Parabéns também por todo esse envolvimento, a todos que participam da Caritas, que atende tanto pessoas migrantes, refugiados, quanto brasileiros também em situação de vulnerabilidade social aqui no estado de Roraima e em todo o país. Bom, nós estamos chegando para a nossa próxima pausa e logo mais a gente vai falar sobre o campo de girassóis, viu? Eles voltaram a florescer e são um dos destaques especiais, um dos atrativos especiais da AgroBV. Vamos falar sobre isso e muito mais na volta do intervalo, que é breve.